Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. E como tenho feito todo santo dia, lembro a você que você assiste o programa pela Parabólica, pela internet, no Facebook, e o programa Mercado Futuro está hoje nas principais redes: Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn e etc. Então, você tem muitas maneiras de acompanhar o programa. Não apenas o programa, mas eu também gravo boletins. A semana passada, por exemplo, eu tive no Early Show e na Expo Zebu, então vocês sempre vão ter uma notícia novinha lá, caindo numa dessas redes. Então me acompanhe. E para eu ficar contente, dê um like, né? Eu quero o seu like. Só de falar eu já fico rindo do seu like. Bem, vamos ao programa. Existe aí um conceito que não é muito, eu acho que não é muito verdadeiro, que é o seguinte, que nós, jornalistas, nós não podemos ser notícia, a gente só tem que correr atrás da notícia, se possível, antes dos outros, né? Mas eu acho que não é bem assim. No mundo digital de hoje, ah, não tem um ou dois exemplos, tem mais do que isso, de jornalistas que se afastaram, saíram ou foram demitidos dos empregos que tinham nos grandes veículos de comunicação, seja escrito ou televisão, enfim. E imediatamente passaram a se apresentar, criaram um canal numa dessas redes, YouTube, o Facebook, enfim. E aí eles são a notícia. E para eles conseguirem algum sucesso, eles têm que ser notícia, eles têm que ser muito vistos. Isso provoca duas coisas, né? Uma, tem gente que é efetivamente séria e escreve ou dá notícia séria. E tem, evidentemente, aqueles fanfarrões que falam qualquer coisa para viralizar. Esse é outro termo dos dias de hoje. Então, partindo do princípio que jornalista também é notícia, que está aqui comigo hoje o jornalista Paulo Eduardo Palma Beraldo, jovem jornalista, trabalha na editoria de política do jornal Estado de São Paulo. Eu costumo dizer que eu trabalhei em duas editorias que eu considero as mais difíceis. Uma é de polícia, realmente é muito difícil fazer reportagem sobre polícia. E política também é bem encrencado. É melhor escrever sobre economia, sobre agro, que as coisas são um pouco menos, ou aliás, mais transparentes. Paulo está aqui, a notícia é ele hoje, então ele tem experiência como eu, nacional e internacional, e para falar um pouco sobre algumas coisas que a gente tem pensado e discutido, eu e ele pessoalmente, que é saber um pouco como é que vai ser o mundo daqui para diante. Paulo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Vamos mandar um abraço para Cafelândia, grande Cafelândia. Dona Bárbara vai assistir? Dona Bárbara, seu Paulo estão assistindo, um abraço para todo mundo e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse assunto que a gente discute muito atrás das câmeras, né? Isso. Você deve ser um ícone lá em Cafelândia, né? Não é? Não, sou menos, ético. Paulo, eu queria conversar com você. A gente pode falar um pouco de jornalismo e um pouco também das coisas de alimento e tal. Em termos de jornal hoje, ou de imprensa, para falar mais claramente, você tem tempo de apurar as notícias ou você tem que produzir quatro, cinco notícias por dia? Como é que é a tua vida? Só para eu ter uma ideia. Olha, tem as duas, né? A gente tem que trabalhar com o factual, que a gente chama, que é de fato o que acontece no dia, a agenda do presidente, do governador, dos ministros, né? Isso não tem como escapar. E a gente também trabalha paralelamente nas reportagens especiais, que são levantamentos, são pautas, tentar entender para onde está indo a política, para onde estão indo os encaminhamentos das negociações entre eles, articulações, né? Então, toda segunda a gente tem nossa reunião, né? Em outros veículos é bem parecido assim também. Você tem uma reunião que chama Reunião das Especiais. Ou seja, são aquelas matérias que não têm a ver com o dia a dia Entendi. do noticiário, né? E o público, através das redes aí que eu estava falando,
ele participa, ele pressiona, vocês têm, repercute mais, por exemplo, antigamente, até hoje tem isso nas revistas e jornais, por exemplo, na revista semanal, tem lá, a capa foi, digamos, o presidente. Na semana seguinte, na sessão de cartas, tem um monte de cartas. Mas se você olhar bem na sessão de cartas, e o jornal que você trabalha tem isso também, tem as opiniões via Facebook, via Twitter, via não sei o quê. Aumentou a pressão do leitor? Aumentou muito. E esse diálogo ele é muito importante, né? A gente acompanha, eu, por exemplo, eu cuido das redes sociais do Twitter e do Facebook da política, né? Eu e outros colegas. E muitas vezes a gente coloca uma matéria ali e tem uma repercussão e nos próprios comentários, vocês não vão falar disso, e às vezes aquilo está na pauta também, ou às vezes aquilo não está. Então você vai apurar a partir de um comentário que uma pessoa fez sobre um assunto que às vezes nem tem relação com aquele determinado tema. Então existe essa troca, assim, e eu acho que a tendência disso é cada vez se intensificar mais, né? O jornal tem a sua própria agenda, que depende, aquela coisa do interesse público e o interesse do público, né? A gente tem que tentar conciliar bem as duas coisas, né? Gostei dessa coisa, interesse público e interesse do público. A possibilidade passa pela sua cabeça, pela minha passa. Eu acho que muitas publicações vão deixar de ser em papel e vão virar virtuais. Isso é possível? Isso é possível, esse é o futuro. Qual o problema? É a questão do financiamento. As pessoas se acostumaram, pelo menos aqui no Brasil, a consumir informação de graça. Só que a informação, até ela chegar no seu celular ou no seu que está assistindo, é muito cara. Por quê? Por o Estadão, a Folha, o Valor, o Globo, o SBT, todo mundo e as grandes redes, e não só as grandes, as menores também, têm equipes de profissionais, precisam ser pagos, bem pagos, para fazer uma apuração boa. Então, por exemplo, o Estadão tem equipe em Brasília, tem equipe no Rio, tem uma grande equipe aqui em São Paulo. Isso não é de graça, né? Isso tem que ser pago. Então, o grande dilema que as publicações vivem hoje, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é conseguir fazer as pessoas entenderem que informação de qualidade tem preço e tem marca, né? Esse é um dilema. Eu li, acho que você também deve ver essas coisas aí. Por exemplo, parece que é um grande jornal, o The New York Times, o jornal americano. Recentemente eu li alguma coisa que eles estavam cobrando alguma coisa e estavam tendo excelentes resultados, né? Sim. Aqui no Brasil vai ser complicado isso. Vai ser complicado até porque o New York Times ele tem outra coisa também, que ele é em inglês, né? Então, se você for ver a base de assinantes dele, tem muita gente da Índia, da China, do mundo inteiro, né? Brasileiros podem acessar. O Financial Times é outro que está se dando bem também com as assinaturas digitais. Só que eles têm o inglês, né? Que é o idioma do mundo, digamos assim. Mais ou menos o idioma mundial. E já o português não é isso, né? Tem o Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes, alguns países da África, Portugal, enfim. Não é a língua mais disseminada no mundo, né? E ainda mais aqui que as pessoas estão acostumadas a consumir informação gratuita, porque a internet nasceu assim aqui, né? A internet nasceu gratuita no mundo, não só aqui. Sim, exatamente. Bom, eu converso com o Paulo Eduardo, nós vamos no intervalo já, sobre vários assuntos. Imprensa, futuro, já estou de volta, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Você pode me seguir nas redes todas aí. Eu converso sobre um pouco o futuro da imprensa com o jornalista Paulo Eduardo Palma Beraldo. Antes do intervalo, a gente parou o programa falando de como vai ser essa transformação. Então, o que o Paulo disse é a absoluta verdade. Quer dizer, isso tanto vale para a imprensa escrita, papel, para a televisão, para a rádio, como vale para a internet. Isso vocês estão cansados de ouvir aqui no programa, porque eu falo isso há sei lá quantos anos, há muitos anos. Boa informação custa caro. Então, se você quiser informação de qualidade daqui para frente, via celular ou o que seja, vai ter que pagar, não tem outra alternativa. O que eu acho interessante, para a gente não falar só dessa transição que vai ser realmente, está sendo difícil, com relação ao trabalho, outro dia eu estava discutindo, estão fechando revistas, estão fechando cargos, empregos e tal. Mas eu acho, não sei se você discute isso lá com seus colegas no Estadão, está se criando novos empregos.
Sim. Para jornalistas, inclusive. Muito, muito. Não? Tá se criando, sim. É mesmo uma adaptação, né? E mudou muito rápido, né? Acho que isso que assusta um pouco, né? Mas não é só na nossa profissão, né? Se você for ver, o Uber era uma coisa que não existia há poucos anos atrás. O próprio avanço da internet nos últimos anos é uma coisa assim admirável aqui no Brasil. Então essa discussão ela é muito ampla. E sim, existem várias possibilidades. Pessoas, como você disse no começo aí, que tinham carreiras muito consolidadas em veículos de comunicação, acabam saindo, seja por vontade própria ou por causa de demissões, que aconteceram bastante nos últimos anos. De novo, não só nessa indústria, como em várias, né? A economia do país já foi melhor do que é hoje. E conseguem, sim, graças àquele nome, àquela credibilidade, criar um veículo de comunicação ou criar sua marca e se destacarem nesse ramo. E sobreviver, principalmente. E sobreviver bem. Você conhece alguém que sobreviveu? Conheço. Depois você me fala. Não vamos personalizar, mas eu conheço. Depois do programa você me fala. Não, porque eu tenho notado o seguinte, que as empresas, algumas empresas, que não tinham nada a ver com comunicação, com produção de notícia, enfim, elas estão criando. Você Sim. pega aí corretoras, por exemplo. Sim, sim. Elas estão produzindo, elas estão bancando Estão. jornalistas, porque Estão. tem que dar informação. Sim, e tem outra coisa também, que algumas dessas empresas elas querem criar uma cultura daquele tipo de conteúdo. Por isso que elas financiam. No caso das corretoras, não vamos citar nome aqui, mas algumas têm alguns sites, estão lançando novos produtos, novos veículos para criar essa cultura de investimento, não só para quem tem 100 mil, 200 mil, mas não, você que tem 10, você que tem 5, também tem um produto no mercado financeiro que você pode render. Eles vivem falando que você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Isso. Então é meio que para disseminar essa cultura de que você também pode. Então eu vejo por esse lado. Tem também da área de agronegócio, alguns portais mais ou menos assim, vamos falar sobre agro, vamos conectar o agro com a cidade, sempre com esse interesse de disseminar a discussão, né, e não impor um conteúdo da empresa. Essa era uma pergunta que eu estava aguardando, mas eu tenho que fazer qualquer hora. Que saiu no jornal aí que mais de 300 startups para o negócio. É startup para mais de metro, hein? Muito startup, né? Isso é outra coisa que eu estava te falando, que mudou muito e muito rápido, né? Há 5, 6 anos esse número era irrisório, era muito baixo, né? E agora o Brasil, que tem esse grande potencial de investimento e inovação no agronegócio, já tem 300. E são 12 mil startups mais ou menos hoje no Brasil cadastradas na Associação Brasileira de Startups e 300 ligadas ao agro. É um número que só cresce. E sabe onde são muitas delas? Piracicaba. Tem lá um centro, né? Isso. Agtech. Isso. Está ali em torno da Exalc, tem várias universidades e instituições ali que formam alunos, tem empresas investindo nisso e tem mais de 100 Agtechs lá. Ou seja, 1/3 das que estão no Brasil estão lá. Fazer um Agtech, eu e você podemos fazer um Agtech? Podemos, sim. Mas, porque as Agtech que eu tenho conhecimento aqui, por exemplo, veio uma que o cara mexe com drone. A outra está fazendo um negócio, acho que de meteorologia. Isso. Quer dizer, ela põe lá um aparelhinho na propriedade que não é só água, chuva. É chuva, umidade, vento, enfim, essas coisas meteorológicas. Ela instala na propriedade do cidadão, ele vai para o satélite direto e ela pega esses dados e como é que fala? E explica para ele o que quer dizer aquilo lá. E tem de tudo que você puder imaginar. Por exemplo, elas pegam um problema, né, essas Agtechs, e focam, olha, esse problema atrapalha muitos produtores rurais. Então eu vou ali resolver esse problema e ele vai precisar do meu serviço. Então, por exemplo, tem uma da área de pecuária que você consegue mapear onde está o seu rebanho. Você consegue olhar em tempo real ali no seu celular ou no seu tela do computador, onde ele está, que horas que o boi comeu, o que ele comeu, se está ganhando massa, está perdendo massa, por que está perdendo, aí você vai lá focar exatamente naquele problema. Ou então essas de drones, você faz um mapeamento e você vê onde que está ali a necessidade de colocar mais um defensivo, ou por que a folha está de uma cor que devia ser de outra, e isso pode sinalizar que tem alguma coisa errada, e aí você vai ali e você resolve o problema. E os produtores usam isso, estão usando isso?
O problema disso é custo, né? A maior parte delas se direciona a um público que é um pouco mais capitalizado, né? Que tem mais dinheiro para investir. Mas muitas delas também estão descendo um pouco, né, para tentar atingir a maior parte dos produtores rurais, que são muitos, né? O que eu tenho acompanhado mais ou menos, não sei se você está mexendo com política, que é o seguinte, por exemplo, na produção de leite, na pecuária leiteira, se usa uma tecnologia brava, o pessoal bom usa grande tecnologia. Por quê? Porque faz a equação, comeu tanto, produziu tanto de leite. Se comeu e não produziu, alguma coisa está errada. Se andou muito mais do que anda normalmente, pode ser um sinal de que está com mastite. Enfim, é tudo controlado, até quantas vezes a vaca respira, né? Uma coisa assim. Isso porque o custo tem que ser muito bem controlado. É por aí que funciona a ideia de startup, quer dizer, pegar... Fala. Vou te dar um exemplo que eu achei incrível. Por exemplo, nas usinas, grandes usinas têm frotas enormes de tratores, de caminhões. Eles colocam dentro do trator agora uma tecnologia, ou do caminhão também, que ela faz como se fosse uma caixa preta. Você consegue acompanhar tudo que está acontecendo ali, à distância. Então, por exemplo, se você percebe que todos os tratores consomem um número X de óleo diesel por tantas horas e aquele está consumindo muito mais, o que está acontecendo aqui, né? Ó, se os seus funcionários em geral produzem isso e aquele está produzindo isso, está gastando mais, aí você vai ver, o cara acelera onde não tem que acelerar, ou freia demais, e isso vai causar algum problema ali no freio, enfim, na estrutura do trator. Então eles conseguem tanto fazer uma ação corretiva, tipo, todo mundo está fazendo isso, você está fazendo isso aqui, então vamos melhorar. Como também antecipar o problema, falar, não é desse jeito, tem que fazer e tal, você vai e orienta a pessoa a fazer diferente. Isso acontece, por exemplo, em caminhões, se a pessoa desvia da rota, que é a melhor rota para aquela situação, ou, por exemplo, outra coisa, já houve casos de roubo de combustível em usinas. Então, por exemplo, assim, você percebe que o combustível do caminhão está assim, aí ele faz uma parada e ele desce de uma maneira assim incrível, que é porque a pessoa está comercializando aquele combustível. Isso acontece. Nós vamos para o intervalo já. Por exemplo, tem um amigo meu que é caminhoneiro, trabalha com transporte. E eu falei, você precisa me arrumar alguém para trazer um negócio para mim lá do interior para cá. Falei, o resto eu levaria com o maior prazer. Só que eu tenho uma rota para fazer. Exato. Que é monitorada por satélite. É tal caixa preta que você falou. Se eu desviar, já acusa na hora lá, penso que é roubo. Etc. Bom, vamos ao intervalo, a gente já volta já. Converso com o jornalista Paulo Beraldo, ele é da editoria de política do Estadão, o estado de S. Paulo, tá? Falando sobre as novidades aí no setor. Acho que você vai estar gostando do que a gente está contando aqui. Vamos ao intervalo, eu volto já. 10. Às 10. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, falando do futuro. Tá, perfeito, o nome com o programa. Eu converso com o Eduardo Paulo Beraldo, é jornalista, trabalha na editoria de política do Estado, mas tem contato com o campo, até porque a família dele, além de site e outras coisas que o Paulinho tem, a família dele é uma família de empresários rurais, né? Aqui em São Paulo, em Cafelândia. Você está dizendo, no intervalo, você está dizendo das frotas, eu tenho às vezes a sensação que eu estou sendo, todo mundo sabe, eu estou o tempo todo, isso é não tem esse lado de não ter privacidade aí? Totalmente, totalmente. Esse é um dilema muito importante que precisa ser discutido ainda, né? Existe, inclusive, no Congresso uma lei de proteção aos dados que precisa ser discutido quanto antes, porque por enquanto, é terra de ninguém, né? Estava comentando, por exemplo, você vai numa padaria e aí, minutos depois, horas depois, aparece assim, avalia a padaria. Isso. Essa semana eu fui no Parque do Ibirapuera, olhem fotos que as pessoas fizeram sobre o Parque do Ibirapuera. Quer dizer, alguém está nos seguindo. Alguém está seguindo. Qual que é o objetivo disso? Por enquanto, é financeiro. Ou seja, se você frequenta muito a empresa X, depois de algum tempo vai aparecer alguma coisa da empresa X. Ou então, por exemplo, quem nunca teve essa experiência, você vai lá no Google, digita alguma coisa, por exemplo, viagem, sei lá, Buenos Aires.
Pesquisa uma, duas vezes, a semana inteira você vai abrir o site do Estadão, da Folha, do Globo, Buenos Aires, do CVC, promoções, você fala, mas calma, eu só pesquisei isso aqui, para com isso. E qualquer coisa que a gente faça, vem aí. Uma grande praga desse negócio, por exemplo, é se você está interessado em comprar algum imóvel. Cara, eu me interessei um tempo aí, o que eu recebi, lançamento, eu queria um apartamento de quarto e cozinha, né? Uma coisa minúscula. Ah, cara, vinha apartamento com piscina na sacada, não tem nada a ver comigo, mas esses erros... Agora, isso não é usado para pegar dados pessoais teus, ou é? Eu não vou colocar a minha mão no fogo por isso. Dizem que algumas dessas empresas, principalmente as de redes sociais, podem comercializar alguns desses dados com as empresas de publicidade. Basicamente é o que acontece hoje. Por exemplo, se você quiser fazer um anúncio no Facebook, do seu programa, por exemplo, você vai escolher lá, eu quero atingir as pessoas que estão no Distrito Federal, que tem de 30 a 45 anos. Não sei se dá para definir renda, mas em alguns momentos é possível até isso. Ou assim, homens de 30 a 45 anos que moram no Distrito Federal. Só isso, assim. Pá. Então, isso tem acabado ou diminuído cada vez mais a publicidade nos meios de comunicação tradicionais. Por quê? Porque se você faz um anúncio na Folha de São Paulo, é um público muito amplo, né? Agora, se você tem uma verba reduzida para atingir aquele público, você vai especificamente para aquele público. Se você quer vender tênis de corrida para jovens que moram em Campinas, dá para você fazer isso ali. Pelo Facebook ele consegue avaliar quais são as páginas que a pessoa segue. Então essa pessoa que gosta de esporte, essa pessoa tem 15 a 20 e poucos anos. Tudo isso é muito possível. Então, mas para o agro, para a gente não desviar muito da rota, para o agro, o que você falou das startups é altamente positivo, sim, economia. Sim, com certeza. É reduzir custo. Sem dúvida. O que está rolando por aí, Sem né? dúvida. Agora, por exemplo, quando eu posto alguma coisa nessas redes aí, alguns deles que têm mais visitação e tal, eles falam assim, bombe o seu post. Com R$110, Sim. você atingirá 30 mil pessoas. Exato. Essas 30 mil pessoas são o quê? Gente que eles acham, se é um post que eu estou falando do AgriShow, é gente que falou do AgriShow, é isso? Isso, existe todo um algoritmo, toda uma matemática por trás, que ele vai procurar as pessoas que de alguma forma ele entende que tem algum interesse por aquele assunto. E qual que é o problema? As redes sociais hoje perceberam que isso dá muito dinheiro, que esse é um dos grandes modelos de negócio dela, né? Então, se você posta um conteúdo de graça, ele vai ter esse alcance. Se você paga R$100, ele vai ter um alcance muito maior. E aí o Facebook vai criar em você o desejo ou a necessidade de, nossa, eu vou ter que colocar R$100 aqui, ou 50, ou 30, ou 20, e no longo tempo isso é um dinheiro muito grande para o Facebook, tem milhões de pessoas que trabalham bilhões. Ali. Pois é. Então aí ele vai perceber, ele vai criando em você essa necessidade, para você atingir mais gente só pagando. E aí você paga, porque é um valor às vezes pequeno dentro do que aquilo te oferece. Você é um rapaz jovem, vamos tocar no assunto, nós já não precisamos entrar em detalhes aqui. Mas, por exemplo, o que você acha de comer inseto? Te apetece essa ideia? Eu experimentaria sim. É só ir para a China que tem caranguejo. Não, caranguejo não. Baratas, escorpiões. Escorpiões, aranhas. Você acha que você vai comer no futuro carne bovina de verdade ou carne sintética feita em laboratório? Olha, eu acho que as duas. É mesmo? Acho que as duas. Essa questão da tecnologia ela é muito interessante, né? Porque existem muitos níveis de desenvolvimento até dentro do próprio Brasil, né? Se você pensar, eu acho que essa questão da carne laboratória ela seria muito possível primeiramente em algumas partes, né, talvez em algumas capitais, mas até se capilarizar para o país todo, né, e a nível de mundo isso é muito, muito maior, né, existem estágios de desenvolvimento muito diferentes. Mas eu acho sim que é possível, tem gente trabalhando seriamente nisso, nas principais universidades, institutos de pesquisa ao redor do mundo, porque eles estão percebendo que precisa produzir comida para um planeta que não para de ganhar habitantes todos os dias, né? E as pessoas que morrem muito menos do que as que nascem. Ou seja, nós vamos ter que comer outras coisas daqui para frente. Vamos. Essa questão do inseto é muito interessante se você pensar como alimentação, por exemplo, para os animais. Isso. Tem muita proteína, né? É isso que eu vi.
Não, não é um inseto, mas, por exemplo, é quase 100% proteína, minhoca, Uhum. né? E os bichos se alimentam disso. Se os mamíferos se alimentam disso, por que, que nós não iríamos nos alimentar? Exatamente. Para a gente ir acabando aqui a conversa. Em termos profissionais, pessoalmente, você não pôde ir naquele evento, o Encontro Internacional de Jornalistas, que teve em São Paulo, mas eu fui mestre de cerimônia e eu abri o evento dizendo o seguinte, eu não, s- eu não tenho nada contra a tecnologia moderna, eu acho que ela é muito legal, sabe? Ela é. Essas coisas tudo. Mas eu acho que mudança é muito difícil, então as pessoas que estão no barco, que estão no trem, elas vão sofrer muito Sim. na área de imprensa. Mas não é ruim. Uhum. E para concluir o meu pensamento aqui é o seguinte, a tecnologia avança muito, está avançando rapidamente. Airbnb é um hotel que não tem quarto, não tem empregado, né? Para dar um exemplo, você falou do Uber. O que eu acho que tem que mudar, essa é meu grande mote, inclusive para aquele projeto que nós temos, é a cabeça das pessoas. Uhum. O Facebook é ótimo, quem estraga, você sabe quem é. Sim. Você concorda um pouco com isso? Concordo, eu acho que é muito difícil adaptar, é meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Mas tem que ser trocado, porque tá andando, o mundo tá mudando, é uma onda, né? A onda chegou e a gente tem que se adaptar de alguma forma, senão vai ser afogado. É né? uma onda ou um tsunami? Acho que é um tsunami. Não dá tempo, você ficar na frente, você Vai é ser jogado engolido. fora. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos reforçar um abraço aqui para o seu Paulo e para a dona Bárbara. O menino é talentoso, viu? Coffland pode se orgulhar, porque isso aqui vai dar muito o que falar. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, até a próxima vez. Obrigado. Até a próxima, muito obrigado. Gente, é isso. Segunda a sexta tem programa Mercado Futuro. Até o próximo. Tchau.